Olá, alunos do nono ano, que é o professor Nilson. Vamos à correção da nossa revisão para avaliação. Olha, na primeira questão diz: a geração parental de um indivíduo tem os genótipos A, Azinho e Azão, Azão, onde o alelo Azão gera indivíduos de olhos escuros e o alelo Azinho gera indivíduos de olhos claros. O que se pode afirmar da primeira geração do cruzamento desses indivíduos? Olha, como você tem um indivíduo aqui com os dois azão, ou seja, com os dois, né, alelos dominantes, sempre vai ter azão na primeira geração, porque ele só pode passar esse tipo de alelo, ou seja, como vai ter sempre o azão, então a primeira geração sempre vai ser de olhos escuros, porque é a única maneira disso acontecer, porque como sempre vai ter o azão, ó, azão, azão, que é esse aqui, azão, azinho. Então, esse aqui sempre contribui com azão, ó, azão desse, com esse aqui, aí esse azão, com esse aqui, aí esse aqui, ó, com esse, azão, azinho, e esse aqui, azão, com esse aqui, azinho. Embora esses tenham o gene azinho, mas eles contêm o azão, que é dominante, não é isso? A letra maiúscula indica o alelo dominante, a minúsculo recessivo. Como o azão é dominante, então todos vão apresentar olhos escuros, porque o recessivo só se apresenta se ele vir dobrado. Então, todos eles vão ter olhos escuros, certo? No 2, o número diploide da ervilha é 14. Quantos cromossomos há no gameta de planta da ervilha? Ora, o gameta é um cromossomo que a gente chama de haploide. O cromossomo haploide, ele tem a metade, né, esse, do diploide. Como aqui são 14 cromossomos, não é isso, no diploide, então o gameta haploide tem 7, que é a metade. Não é isso? A próxima questão pergunta o que é fenótipo. Aí tem, deixa eu melhorar essa qualidade aqui. Pronto. É o conjunto de características decorrentes da ação do ambiente. Embora o ambiente possa gerar algumas características, não é isso, visíveis, não é isso. Influi no genótipo transmitindo a este as suas características. Na verdade, é o contrário. Não é o fenótipo que influi no genótipo, é o genótipo que influi no fenótipo. Aqui, ó, é o conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Esse é o correto, certo? E é o conjunto de características do indivíduo. Não porque o indivíduo pode ter características visíveis que não são decorrentes do genótipo, mas de outros fatores. No 4, João e Maria, ambos normais para o caráter pigmentação da pele, casaram-se e tiveram 2 filhos normais para essa característica e um filho albino. João e Maria ficaram surpresos com o nascimento do filho albino e questionaram se ele poderia ser mesmo filho do casal. Qual deve ser o genótipo dos pais para que possa ter nascido um filho albino? Ora, a gente já viu que quando algum deles tem a azão, ele sempre vai contribuir com a azão. Então, se tiver a azão, nunca vai ter um filho albino, porque sempre ele vai repassar a característica azão, que é dominante. A única maneira disso acontecer é se os dois for azão, azinho. Por quê? Se os dois for azão, azinho. Porque como eles são azão, azinho, eles têm o azão, então a característica não é encontrada neles. Eles não são albinos, porque eles são dizigóticos, ó, certo? Como esse aqui é o dominante, neles não aparece, que é a geração parental. Mas quando fizer o cruzamento desse alelo com esse aqui, ó, vai dar azinho, azinho. E aí eles teriam o filho albino, porque aí no caso aqui só tem, ó, o alelo recessivo. Então,
eles têm que ser, ó, dizigóticos todos dois, azão, azinho, todos dois. Então, seria a letra D, a única maneira disso acontecer. Certo? Por que que não é a letra C? Não é a letra C, porque na letra C, observe que um dos pais é azinho e azinho, mas aqui diz que eles não são albinos, os dois são normais, ambos são normais. Então, um deles não pode ser azinho, porque aí seria albino. Então, por isso que a letra C não pode. O cruzamento vai dar azinho, vai. Mas os pais não podem ser um deles azinho, porque aí seria albino e na questão diz que eles são normais. Então, eles só podem ser mesmo, ó, todos dois dizigóticos, azinho e azinho. Alguns genes só se expressam quando aparecem em homozigose, isto é, em dose dupla. Esses genes são denominados os únicos que só aparecem em homozigose, ou seja, os dizigóticos sempre é o caráter dominante. Os homozigóticos só aparecem quando os caráteres todos dois são recessivos. A gente chama isso de recessivos ou recessividade. Não é isso? Quando os dois são recessivos. Qual foi o primeiro animal a ser clonado? Isso aqui foi muito veiculado, talvez não fosse da época de vocês, mas ainda hoje consta dos livros. O primeiro a ser clonado foi a ovelha Dolly. Aqui no Brasil, o primeiro foi um bezerro, no Brasil. Mas o primeiro a ser clonado foi uma ovelha. No 7, quem pôs fim às ideias da abiogênese por meio de experimentos com frascos, pescoço de cisne foi, aqui vocês leram bem o material, foi Louis Pasteur, certo? Lamarck e Darwin criaram importantes teorias evolucionistas, ou seja, teorias que explicavam como organismos sofreram modificações ao longo do tempo. Apesar das duas teorias falarem sobre mudanças, o mecanismo como elas ocorriam eram diferentes. Sobre a teoria proposta por Lamarck, veja bem, por Lamarck é a alternativa correta. Lamarck afirmou que os organismos vivos eram selecionados apenas os organismos mais aptos a sobreviverem. Não, isso parece mais com Darwin, né? E não com Lamarck. De acordo com a teoria de Lamarck, um ser vivo que fazia uso intensivo de determinado órgão sobrevivia, enquanto aquele que não utilizava esse mesmo órgão morria. Não quer dizer que o que não utilizava poderia morrer por essa não utilização. A letra C, a teoria da evolução proposta por Lamarck dava as ideias de que organismos eram capazes de sofrer modificações de acordo com as suas necessidades. Esse está correto. Então, a letra C seria a correta. Vamos ver se é só ela, né? Segundo a teoria de Lamarck, as características que surgiam durante a vida do organismo não podiam ser passadas para a geração seguinte. É exatamente o contrário, né? Elas podem ser passadas. Ok? Então, somente a letra C está correta. No 9. O 9 diz: a interpretação incorreta da teoria da evolução proposta por Charles Darwin é bastante comum. Muitas pessoas insistem, por exemplo, em dizer que os homens vieram dos macacos. O que Darwin realmente quis dizer é que homens e macacos não é que o homem descendeu do macaco. O homem e o macaco possuem um ancestral comum. O que ele quer dizer é que em algum ponto da evolução teve um ancestral que dele se gerou o macaco e também desse mesmo ancestral se gerou o homem ou o ser humano. Certo? Bom, então letra B é a correta. A 10. Uma ideia comum às teorias da evolução proposta por Darwin e por Lamarck é que a adaptação resulta do sucesso reprodutivo diferencial. Não é pelo sucesso reprodutivo. De uso e desuso de estruturas anatômicas. Isso Lamarck falava desse uso e desuso, mas o Darwin não falava disso, certo? Então não é uma ideia comum as duas teorias. Da interação entre os organismos e seus ambientes. Então aqui sim, aqui as duas teorias falam da interação
dos organismos com o ambiente. E aqui diz da manutenção dos melhores combinações gênicas, também não, certo? Letra correta, apenas letra C. A interação entre os organismos e seus ambientes, que é uma ideia comum entre as duas propostas. Bom, espero que vocês tenham entendido. Boa sorte aí na prova e até a nossa próxima aula.